Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para estabelecer tempos de glória e vitória na sua vida e na vida também dos seus familiares, é que está entrando no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. E olha só, muitas coisas boas com certeza você vai poder acompanhar no programa de hoje. Olha só. A oração verdadeira é aquela na qual nos comunicamos com Deus. Então fique conosco e se sinta aplaudido por Deus, pois Ele estava esperando que você assumisse o papel principal da sua própria vida. E esse dia chegou, não sai daí. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Olá, meus amigos, muito obrigado. Vamos estudar um pouquinho sobre orações. Seitonoi tem orações para tudo. Se você conhecer, aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Seitonoi, você, a princípio, aprenderá a fazer a meditação Shinsokan. E fazendo a meditação Shinsokan, você aprenderá não uma simples meditação, como muitas pessoas fazem. Algumas pessoas ficam presas somente numa meditação voltada para o eu carnal, mas Seitonoi transcende tudo isso e nós adentramos no mundo absoluto de Deus, no céu, no paraíso e contemplamos o nosso eu verdadeiro. E é nesse momento que é normal acontecer algum milagre decorrente da sua compreensão, da sua conscientização
da verdade, o homem, filho de Deus. E à medida que você vai meditando, contemplando, aquela ansiedade vai desaparecendo, você vai adquirindo autodomínio, você vai perceber que a sua saúde começa a melhorar, a sua pressão começa a normalizar. Tudo isso é decorrente do fruto da meditação Shinsokan. E também oramos para os nossos antepassados. Nós temos a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Oferecemos diariamente para os nossos antepassados. Hoje mesmo já li três vezes para os meus antepassados. E isso é fundamental porque é o alimento espiritual, a verdade que ilumina, a verdade que liberta, que nós transmitimos aos nossos queridos antepassados. E também uma oração que chama-se Forma Humana, apelido é Forma Humana, oração para a cura divina. Normalmente eu carrego esta oração e quem já é da Seichonê, quem é pretor, divulgador, dirigente, conhece a Forma Humana. Aqui nós temos um bonequinho, e nesse bonequinho representa a pessoa que vai receber a oração. Então na vertical tem um ideograma que diz Jisso, imagem verdadeira. A nossa natureza divina. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, esse Jisso significa a imagem verdadeira, em horizontal, Emman. Os dois ideogramas, Emman significa harmonia. Como a nossa imagem verdadeira é perfeita, harmoniosa, o homem é imagem e semelhança de Deus, vida perfeita de Deus, para que manifeste essa vida perfeita e harmoniosa de Deus, esse bonequinho simboliza a pessoa que vai receber orações. Mas não é uma simples oração de 10, 15 minutos, não. Cada conjunto, são várias orações, e cada conjunto equivale a mais de 1 hora de orações por dia. Então são 6 vezes, portanto 6 horas por dia, 180 horas de orações por mês. E também, imagine você se as pessoas, ao invés de ficarem sofrendo com os problemas, ao invés de ficarem se martirizando com os problemas, para cada situação ela fizer uma oração. Por exemplo, aqui tem o livro Minhas Orações. São várias orações, vários tipos de orações que nós podemos praticar de acordo com a situação. E esta oração, as orações, por exemplo, vamos supor que a pessoa chega em casa depois de um dia meio tumultuado, com muita mágoa, ressentimento. Ao invés de ela dormir carregando esse ódio e ressentimento, praticar a oração para cultivar o espírito de amor e perdão. A situação melhora, com certeza ela terá um sono repousante e não um sono desgastante. É notório que na Seichonê as pessoas mantêm uma jovialidade, e isso é porque ela não carrega para o seu sono aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, e ela dorme realmente, tem um sono com qualidade. Não é a quantidade de sono, mas o sono com qualidade. Isso devido à prática que ela vai exercitando na Seichonê. Às vezes eu tenho brincado, assim, uma forma de brincar, que eu digo que eu já estou na idade sexy. A idade sexy quer dizer sexagenário, já passei dos 60. Então, mas como não parece, mas é devido às práticas que nós temos na Seichonê. E outra coisa, a pessoa chega diante de uma situação onde o medo a domina, ela tem síndrome disso, síndrome daquilo, o problema de vem aquele monte de coisas na mente dela, medo, e ela, antes de dormir, pratica a oração de males para eliminar os males e temores. Ou então, a pessoa chega em casa com sentimento de culpa porque magoou alguém. Pratica a oração quando nós magoamos alguém, ao magoar alguém. Então, pratica essa oração. Imagine, então, a pessoa indo dormir com esse sentimento. Chega triste em casa, vai dormir triste, pratica a oração para se libertar da melancolia. E tem outra, está com um monte de coisas que os desejos não se concretizam. Então, vai lá, oração para realizar o desejo. E assim, praticando para cada situação uma oração, com certeza você já vai, ele não fica carregando uma série de problemas e vai tendo o seu dia a dia se libertando desses problemas que lhe afligem. Então, vamos entender um pouquinho agora sobre a oração. Aqui diz, tenho aqui o livro Meditando sobre a Vida do mestre professor Masaharu Taniguchi. E aqui ele diz, na página 32, a finalidade da oração é o aprimoramento da alma. A oração verdadeira é aquela pela qual nos comunicamos com Deus
entregamos-nos inteiramente a Deus, atingindo o estado de anulação do eu fenomênico, e desse modo abrimos o canal para que as suas bênçãos se derramem sobre nós. A oração verdadeira é aquela na qual nos comunicamos com Deus. Há muitas pessoas que só fazem choradeira para Deus, súplica para Deus, só faz rogo e lamentações. Não há necessidade de falar a Deus, eu quero isso, quero aquilo. Cristo disse, vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes. Deus já sabe, Deus é onipotente e onisciente, não precisa ficar apelando para Deus. Na Seitonê não se faz prece, na Seitonê se faz oração, na Seitonê não se faz apelação. Acreditamos piamente que no mundo de Deus tudo já é concedido, tudo já está concedido para nós. Então basta contemplar. Por isso, entregamos-nos inteiramente a Ele, a Deus. Se você confia em Deus, acredita em Deus, tem fé em Deus, por que não se entregar a Deus? Não significa fazer lavagem cerebral, mas significa confiar em Deus. E anulando o nosso eu fenomênico, e desse modo abrimos o canal para as suas bênçãos que derramam sobre nós. Anulando o nosso eu fenomênico. Parece um exagero, não é fanatismo não. O próprio cristianismo já ensina. Cristo disse, ensinou na oração Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, não a vontade do nosso ego, não a vontade do nosso eu, mas seja feita a vontade de Deus. É assim que nós oramos na oração Pai Nosso. Então, por que não confiar em Deus? Há muitas pessoas que não confiam que não confia em Deus, que não acredita, não confia, não solta o problema para Deus. Quem não confia em ninguém é porque não confia em si próprio. Como não tem essa autoconfiança, também não confia em Deus. Então não solta o problema. Fica segurando e vai sofrendo, se martirizando com esse problema. Nós temos que manifestar essa fé, acreditar que Deus realmente é onipotente, é onisciente e com certeza Ele trará toda a solução para nossos problemas, além de nos proteger. Mais adiante diz o seguinte, embora as graças divinas fluam até nós, assim como a água flui de um lugar alto para o lugar baixo, se os pensamentos gananciosos estiverem predominando em nossa mente, elas serão barradas e não conseguirão chegar até nós. Esse pensamento ganancioso, algumas pessoas podem pensar, então nós não podemos melhorar nossa situação? Sim, nós podemos, temos direito de prosperar, mas não ser escravo da matéria e não ser escravo do dinheiro. Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas virão de acréscimo. Essas demais coisas, paz, prosperidade, proteção, tudo que realmente Deus deseja para o filho virá. Por isso, basta buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Consequentemente, as coisas virão. E mais adiante diz, por isso, é essencial a humildade perante Deus. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa humildade é fundamental. É por essa razão, porque Cristo disse logo na primeira frase no famoso Sermão da Montanha. Ele iniciou o Sermão da Montanha dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ocorre um fato que nós não podemos deixar de analisar. Se você pensar, Cristo disse, tem que ser pobre de espírito, então eu vou ser pobre de espírito. E hoje a conotação da palavra pobres de espírito é diferente da época que Cristo disse pobres de espírito. Pobre de espírito, hoje as pessoas dizem, quando a pessoa está referindo-se a uma pessoa tonta, uma pessoa idiota, boba, não liga, ele é pobre de espírito. Mas quando Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, não era nesse sentido. Era no sentido de espírito pobre de orgulho, ou seja, humildade. As pessoas aprenderem a ouvir, aprender a aceitar e não ficar somente com aquele ego, eu, mas aprender a anular o ego. É nesse sentido que o reino de Deus manifesta-se para essas pessoas quando manifesta essa humildade. Cristo mesmo manifestou isso, demonstrou isso lavando os pés dos seus discípulos. Portanto, quando nós começarmos a manifestar esse espírito de humildade, anulando o ego, os problemas desaparecem. Os conflitos ocorrem quando o ego está em primeiro plano. Eu, é assim que surgem as brigas. E muitas pessoas morrem precocemente com câncer e outras coisas mais, porque não têm a humildade de pedir perdão, de reconhecer o próprio erro. E com essa arrogância toda, essas pessoas acabam sucumbindo e acabam realmente sendo derrotadas.
próprio Napoleão Bonaparte, que sempre teve um ego muito forte, quando ele estava preso na ilha de Santa Helena, o que é que ele escreveu? Eu sempre procurei as melhores roupas, sempre procurei usar as melhores botas, mas cheguei à conclusão que eu não fui um grande vencedor. Mas teve um que nem botas tinha, mas foi um grande vencedor porque venceu por amor. É Jesus de Nazaré. Então, Cristo demonstrou, deixou claro que ele praticava o que ele falava. E na Seichonoye, na sexta norma fundamental, dentre as normas fundamentais, a sexta diz o seguinte: anular totalmente o ego. E quando nós começarmos a reconhecer, compreender, eu estava errado, ao invés de acusar o outro, eu estava errado, eu preciso melhorar, e humildemente a pessoa se desculpa, humildemente reconhece seu erro, o problema desaparece. E a harmonia se estabelece. Estabelecendo-se a harmonia, consequentemente, virá o progresso. O que diz a nossa bandeira brasileira? Ordem e progresso. Ordem é harmonia. Harmonia é cada coisa no seu devido lugar. Mais adiante, nós temos o seguinte: oração é uma declaração da vida. Oração é uma declaração da vida. Isso significa exatamente a formação da palavra oração em japonês. Orar em japonês significa inoro. E vida, noro, declaração. Declaração da vida é orar. Aquilo que nós declaramos. Em outras palavras, a nossa mente é igual um vaso com terra fértil, e aquilo que você plantar, aquilo que você semear, você vai colher. Por isso, a cada um foi dada a liberdade, o livre-arbítrio de plantar o que quiser. Mas se nós plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Deus não vigia ninguém, Deus não tem caderninho para mandar ninguém para o inferno, para dizer você fez isso, você fez aquilo. Imagine se Deus fosse anotar a todas as ações de 6 bilhões de pessoas da face da Terra. Primeiro, não teria condições de fazer nada. E segundo, Deus, a visão que se teria de Deus é de uma pessoa tão medíocre, pequena, que fica olhando essas coisas. Mas Cristo deixou bem claro, Deus transcende tudo isso. Ele manda chuva para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto. Mas ele, para não vigiar, para não ficar vendo o que cada um fez, ele criou a lei da mente. A lei da causa e efeito. Quem planta, colhe. Você vai colher o que você plantou. Com isso, a própria pessoa vai se autopoliciar. E nesse autopoliciamento, nessa compreensão de que existe a lei da causa e efeito, todas as pessoas que compreenderem isso vão procurar sempre agir de uma forma correta, sempre de uma forma boa, harmoniosa, e com isso colher também aquilo que ela deseja. A oração é uma declaração da vida e não uma súplica chorosa, e não para ficar suplicando, chorando. Né? Queixar-se dos sofrimentos da doença e da pobreza e pedir compaixão não é uma oração verdadeira. Não é uma oração verdadeira. A nossa vida não é uma vida doente. Deus não criou nenhuma vida doente, Deus não criou nenhuma vida pobre. Nós somos a vida perfeita, sublime de Deus. Por isso, qualquer coisa que nós desejarmos, basta extrair de dentro de nós. Extrair como? Através da declaração da vida. O que é que você vai declarar? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou chato, eu sou burro, eu sou inteligente, eu tenho capacidade infinita. Cada um tem uma liberdade de pensar o que quiser. Vai procurar manter sempre aquele sentimento de mau humor, brigando com as pessoas, ou vai ser aquela pessoa compreensiva, bondosa? De acordo com o nosso pensamento. Mas Jesus Cristo deixou bem claro. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Consequentemente, no livro A Verdade da Vida, volume 30, o professor Masaru Taniguchi explica, manso significa aquela pessoa que tem um coração harmonioso, bondoso. Não é aquela pessoa que magoa as pessoas. Existem pessoas que, ao abrir a boca, ferem, magoam as pessoas. Então imagine um comerciante. Se ele tiver aquele coração manso, ele sempre atrairá novos clientes. Ele, educadamente, muito obrigado, e com aquele coração dócil, bondoso, ele vai atrair clientes. Mas se for um comerciante que tem um modo agressivo de falar, de agir, que pega o dinheiro, o troco, joga no balcão, as pessoas vão se afastando. Então, consequentemente, não irá prosperar. Por esse fato, nós temos que procurar agir dessa forma para que as coisas comecem a melhorar. Em casa também. Se nós usarmos palavras polidas, todos utilizarão palavras polidas. Mas se uma pessoa já começa a utilizar palavras agressivas, acusando, xingando, desde manhã já sai gritando, berrando,
o lar vai ser um inferno. Consequentemente, todos terão problemas de saúde, desemprego, problema financeiro, porque não haverá união, não haverá harmonia. Então nós temos que aprender. Não adianta também só pensar em rezar, orar, se emocionalmente, se mentalmente a nossa casa não estiver em harmonia. Primeiro, vamos harmonizar. Harmonizar a casa, harmonizar o nosso pensamento. Mentalmente existem ainda muitas coisas para serem corrigidas. Por exemplo, existem pessoas que guardam ressentimentos, mágoas do pai, porque o pai deu atenção para o outro, porque o pai não fez isso, porque eu nasci, porque eu tive que estudar, tive que trabalhar, porque meu pai não me deu isso, me deu aquilo, ou porque o papai fez isso, porque o papai saiu de casa. E não perdoa o pai, nem perdoa a mãe. Consequentemente, as pessoas que guardam esses ressentimentos, o papai, mamãe, então ela pode estar rezando, mas enquanto não mantiver aquela harmonia com o papai e a mamãe, a oração também dificilmente será atendida. Aqui na Sutra Sagrada, logo de início, tem a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar com todas as pessoas do céu e da terra. E diz, dentre todas as pessoas, as mais importantes, os mais importantes são teus pais. Então, aprender a perdoar papai e mamãe do fundo do coração. Aprender a manifestar o amor, dar alegria, não é somente dizer eu te perdoo, mas dar alegria. Isto são coisas que nos deixam felizes. Muitas pessoas, quando começam a aprender, quando põem em prática esse ensinamento e vê que ao harmonizar-se com papai e mamãe, a situação muda. Existem pessoas que não têm sorte com o chefe. Parece que o chefe sempre, qualquer empresa que ela for, o chefe parece que ele persegue. Sempre tem atrito com o chefe. São pessoas que têm problema com os pais. Então ela vê no chefe a própria figura do pai, um superior. Mas quando ela se harmoniza, a situação muda. E quando nós aprendemos a viver dessa forma harmoniosa com tudo e com todos, o próprio lar muda também. A própria harmonia no lar se estabelece. Porque o ressentimento que o homem tem contra a mãe, ele transfere para a esposa. O ressentimento que a mulher tem contra o pai, transfere no marido. E quando elimina-se a causa principal, que é harmonizar-se com o papai e com a mamãe, o lar começa a melhorar, a própria parte profissional também começa a melhorar, tudo começa a harmonizar e melhorar. Consequentemente, vem aquela harmonia, aquela paz. Então, nós vamos chegando à conclusão. O melhor caminho é manifestar o amor. Amor em primeiro lugar. Mas para que nós possamos fazer uma oração correta, não há outro caminho, senão, primeiro, manifestar o amor, para depois entrar na casa de Deus. Muito obrigado. Retirar o temporal dos olhos, desarmar mãos prontas para a guerra, enfim, estabelecer o bem no seu sentido mais amplo. Essa a missão do programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Um único gole da fonte do Espírito Santo pode matar a sede da alma para sempre. Então, vamos saciar a sede do nosso espírito através do nosso momento de oração para finalizar o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e, como sempre, contamos com ela no nosso próximo encontro. Até lá! Oração para eliminar a tensão mental. Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigado.